Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Vamos continuar aqui com a segunda parte da lista de exercício, né? Fiz 6 questões na primeira parte, vou fazer as 6 questões restantes aqui, beleza? Vamos lá, ó, questãozinha de número 7 aí, questãozinha adaptada, do Colégio Naval, beleza? Cara, essa questão aqui, ela dava um texto, né? E lá pelo texto, você lendo, você ia conseguir saber ali sobre quem a gente estava falando, né? Se era um homem, se era uma mulher. Beleza? Vamos ler a questão aqui, porque vocês vão entender o que eu estou falando. Eu falo assim: Joe Biden announced Harris as vice-presidential running mate. Ou seja, eu falo que Joe Biden anunciou Harris. Bom, a gente hoje conhece, acredito que vocês já tenham conhecimento sobre isso, que Harris significa Kamala Harris. É a Kamala Harris. Não vou escrever não. Mas é a Kamala Harris, que é uma mulher, vice-presidente ali dos Estados Unidos, que estava se candidatando, né, para as eleições agora em novembro. Perfeito? Bom, lá no texto vocês iam conseguir, através de alguma informação, descobrir que ela era mulher, para a gente conseguir responder essa questão aqui. Perfeito? Vamos lá. It is possible to rewrite the sentence substituting the underlined part for. Só anotar aqui porque tá agora ficando escuro. Bom, é possível reescrever a sentença substituindo as partes sublinhadas por. Aí eu tenho Joe Biden. Joe Biden anunciou. Joe Biden anunciou. O que nós temos aqui? Nós temos um verbo. O que vem antes de verbo? Nós temos que ter um subject pronoun, ou seja, aquele pronome que funciona como sujeito. E após o verbo, nós temos que ter um object pronoun, aquele pronome que funciona como objeto de um verbo, perfeito? Então, eu sei que Joe Biden é um homem. Eu sei que Kamala Harris é uma mulher. Kamala é uma mulher. Então, eu tenho que utilizar um subject pronoun, que faça referência ao masculino. Perfeito? Então, eu vou utilizar qual pronome? Eu vou utilizar o he. Lembra lá? Nós temos I, you, he, she, it. O he faz referência a homem na terceira pessoa do singular. Bom, vamos lá. Nós temos o him, podemos usar o him? Não podemos usar o him. Nós podemos usar o he? Podemos usar o he. O she, ele é um subject pronoun, porém ele faz referência a mulher. Então não podemos utilizar o she. Podemos utilizar o he? Podemos utilizar o he. O she é a mesma coisa, não podemos utilizar o she porque ele faz referência a mulher. Então, só nessa primeira, nós conseguimos descartar 3 alternativas, perfeito? Bom, ele anunciou quem? Ele anunciou Harris as vice-presidential running mate, ou seja, ele anunciou a Kamala Harris como a sua vice-presidente. Como Harris, ele funciona como objeto, então vamos utilizar um object pronoun. E qual é o object pronoun que se refere à mulher? Vamos lá, nós temos o her. Sim, ele é um object pronoun que se refere à mulher. Porém, a gente já descartou. Podemos utilizar o she? Não. O she é um subject pronoun. Então, ele não funciona aqui como objeto. Ele só funciona como sujeito, perfeito? Então, nós descartamos a letra B. Bom, podemos usar o him? Não, porque Harris, o him é mulher. O him, apesar de ser um object pronoun, ele é utilizado para fazer referência a homens. Perfeito? Podemos utilizar o her? Sim, podemos utilizar o her. Posso dizer, então, que Joe Biden, her, anunciou ela como sua vice-presidente. Perfeito? Então, questãozinha, letra D. Delta, pessoal. Delta. Ele anunciou ela como vice-presidente. Perfeito? Vamos para a questão de número 8, também do Colégio Naval, também adaptada. Peguei uma parte lá do texto e coloquei aqui para vocês não terem que ficar lendo um texto enorme só para responder uma questão. Vamos lá. Password to be replaced by web authentication. Bom, o título diz basicamente que as senhas elas vão ser trocadas por uma autenticação web,
perfeito? Nós temos aí a autentificação de 2 fatores, quando a gente vai entrar aí no nosso Facebook, no nosso Instagram, perfeito? Isso é uma Web Authentication, uma autenticação de 2 fatores. Ou temos aqueles aplicativos, né? Para a gente entrar, quando a gente vai fazer o Authenticator, por exemplo. Vamos lá. It looks like username and password are on way out. No longer will we have to worry about the security of login credentials. Bom, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos aqui uma lacuna e nós temos aqui um substantivo. Pessoal, ó, começa a pensar. Opa, eu tenho uma lacuna e tenho um substantivo. Aqui eu tenho a mesma coisa. Eu tenho uma lacuna e logo depois eu tenho um substantivo. Nossas credenciais. Credenciais é aquilo que a gente coloca lá para a gente entrar, né? Nosso nome, a nossa senha. Perfeito? Bom, mark the option that fill in blanks respectively. Ou seja, marque as opções que preenche corretamente a lacuna. Marque as opções que preenche a lacuna, respectivamente. Se eu estou falando de login, usernames and password, eu estou falando de algo que está no plural. Então é mais de um. Perfeito? Lembra lá que eu falei para vocês que nós podemos utilizar a terceira pessoa do plural para coisas também? Coisas, animais, objetos. Então nós temos, parece que login, username e password estão no seu caminho para o fim. Então eu vou utilizar um adjetivo possessivo para fazer referência, um adjetivo possessivo que vai acompanhar, na verdade, que vai acompanhar um substantivo. Perfeito? Podemos usar o there? Podemos, porque temos 2 coisas aqui. Podemos usar o which? O which não podemos usar, porque o which ele é utilizado para coisas e animais no singular. Perfeito? Podemos usar o with? Podemos. Não, quer dizer, o with, ele como um adjetivo possessivo, poderia ser usado? Poderia se estivesse corretamente encaixado aqui, mas não está. Ele é utilizado para o singular e aqui nós temos o plural. Perfeito? Podemos usar o theirs? Não podemos usar o theirs. Por que não podemos usar o theirs? Porque o theirs ele é um pronome possessivo e ele é utilizado sozinho, pessoal. Perfeito? Então não podemos utilizar o theirs. Podemos usar o wits? Também não podemos utilizar o wits. Então, cara, só com uma questão, só com uma lacuna nós tiramos a letra E, a D, a C e a B. Perfeito? Vamos continuar. Só sobrou a A, então só pode ser a alternativa A. Nós não teremos mais que nos preocupar com a segurança de nossas credenciais? Sim. Us, podemos utilizar us? Não. O us ele é o quê? Um object pronoun. Perfeito? Podemos utilizar ours? Também não, porque ele é um pronome possessivo, pessoal, e ele só pode ser utilizado para substituir substantivos já mencionados. Ours é a mesma coisa, us também é a mesma coisa. Uma questãozinha do colégio naval para não errar. Essa aqui era para não zerar, tá? There. Opa. Hours. Perfeito? Então, questão de número 8, letra A. Perfeito? Vamos lá para a questãozinha de número 9, pessoal. Robotic cars, ou seja, outra questãozinha que faz referência. Essa daqui foi uma questão de preencher lacuna, questãozinha de fazer substituição, questãozinha de preencher lacuna, questão de certo. Vamos continuar. Questão diz o seguinte, questão número 9. Robotic cars. In the 1988, Germany and United States tested the first driverless car,
and by 2020, companies such as Volvo, GM, Nissan, and BMW plan to sell driverless cars. Driverless cars are not really driverless. The drivers are computers that use radar, computer maps, and other modern technology. They offer many advantages. Perhaps the most important of these is fear death caused by road accident. Vamos lá. Read the extract from the text. They offer many advantages. The subject pronoun they refers to. Vamos ler aqui, vamos ler a pergunta em português. Leia o extrato tirado do texto. They offer many advantages. O pronome, subject pronoun, they se refere a. Vamos lá, vamos ler em português agora. Carros robóticos. Aqui, se eu fizer isso aqui, ele volta para a tintazinha. Em 1980, nos anos 1980, a Alemanha e os Estados Unidos testaram o primeiro carro sem motorista. E, até 2020, as empresas como Volvo, GM, Nissan e BMW planejam vender carros sem motorista. Bom, ponto. Carros sem motorista não são, na verdade, sem motoristas. Os motoristas são computadores que usam radar, mapas computacionais e outras tecnologias modernas. Eles oferecem muitas vantagens. Talvez a mais importante dessas vantagens é menos mortes causadas por acidentes nas rodovias. Perfeito? Então, ele fala aqui, they offer many advantages. Quando ele fala they offer many advantages, nós estamos nos referindo quem? Aos carros, pessoal. Os carros, os driverless cars, os carros sem motoristas oferecem. Lembra lá? Repeti 3 vezes já. Vou repetir de novo. Nós podemos usar terceira pessoa do plural para coisas também, coisas, animais, objetos. Perfeito? Vamos ver as alternativas. Bom, o pronome they, ele se refere à Alemanha e aos Estados Unidos? And Germany and the United States? Não. Ele se refere às empresas como Volvo, a GM, Nissan e BMW? Não. Ele se refere a computadores e mapas? Também não. Se referem a driverless car? Bom, interessante, né? Ou ele se refere a mapas computacionais? Também não. Perfeito? Driverless car. Eles oferecem muitas vantagens. Se refere a driverless car. Perfeito? Alternativa letra D de delta, deltinha. Uma questãozinha de número 10, tá acabando, pessoal, tá acabando. Questão de número 10. Colégio Naval também adaptada. Tirei uma parte lá do texto só pra gente responder essa questão aí. Os vikings, riders, cara, eu esqueci o que é riders. Eu sei que é travelers, são viajantes, exploradores, riders, acho que rider é navegadores. Eu esqueci o que é isso, cara. Riders. Acho que é navegadores. Mas vamos lá. The Vikings. Navegadores, viajantes e bravos exploradores. Bom. The Vikings liked words so much they often decorated them with gold and gave them names. Woman. Cooked and made clothes, shot and jewelry for themselves, uma lacuna, children and husband. Aí a pergunta fala, which possessive form completes the gap in the text? Qual a forma possessiva completa essa lacuna do texto? Perfeito? Então, se a gente sabe que é possessivo, nós só vamos ter 2, adjetivo possessivo e pronome possessivo. Adjetivo possessivo a gente sabe que é
mas substantivos. Já os pronomes possessivos, eles vêm, ou ele pode vir em verbo, ou ele não precisa vir nada após ele. Perfeito? Vamos lá. Como a gente vai ter aqui? Vamos traduzir aqui. Os vikings, navegadores, viajantes e bravos exploradores. Os vikings gostavam tanto de espadas que eles frequentemente decoravam elas. Gostavam tanto de espadas que eles frequentemente decoravam elas com ouro e dava a elas, ainda falando sobre espadas, nomes. Ou seja, eles decoravam as suas espadas com ouro e davam a elas nomes. Perfeito? Já as mulheres cozinhavam e faziam roupas, sapatos e joalherias para elas mesmas. Lembra lá? Themselves, referente à terceira pessoa do plural. E aqui, woman, woman, singular, women, plural, singular, plural. Perfeito? Nós temos aí singular e plural. Então, para elas mesmas. Qual o pronome? Qual é a forma possessiva? Lembra que eu falei? O que a gente tem depois? Nós temos children and husbands, e maridos. O que são isso? Substantivos, né, pessoal? Então, se a gente tem substantivos, nós temos que utilizar adjetivos possessivos. Perfeito? Podemos utilizar o there? Podemos utilizar o there. Podemos utilizar o her? Podemos utilizar o her. Podemos utilizar o his? Podemos utilizar o his. Podemos utilizar o hers? Não podemos. Então, essa alternativa não pode ser utilizada. Podemos usar o theirs? Também não podemos, porque essa alternativa ela só vai ser utilizada para substituir substantivos já mencionados. Bom, agora qual desses três aqui que vai se encaixar? Se eu estou falando de women no plural, então eu tenho que usar um adjetivo possessivo que se refira a mulheres no plural. Qual adjetivo possessivo que se refere a mulheres no plural? Então nós temos o there, pessoal. There. O her é só para ela, se ela estiver no singular. O his é para homens. Perfeito? Então eu falo: as mulheres cozinhavam e faziam roupas, sapatos e joias para elas mesmas, suas crianças e seus maridos. Perfeito? Alternativa, letra A. Questãozinha de número 10, alternativa, letra A. Nós temos aqui número 11, EA 2023. Cara, eu tô com a garganta seca já. Minha garganta tá doendo. Mas vamos lá. EA 2023. Volcano eruption in Italy. Ou seja, uma erupção vulcânica na Itália. Perfeito? Nós temos aqui, vamos ler o texto. A volcano eruption in southern Italy caused chaos in the skies yesterday. The eruption produced a cloud of smoke that slowly spread itself over an area of thousands of square kilometers. The word itself in bold in the text refers to. Vamos lá, vamos ao português. A palavra itself, em negrito no texto, se refere a área, Itália, cloud, que é nuvem, biplane, que é avião. Bom, como a gente pode ver, é uma questãozinha adaptada. A gente via lá no texto que ele falava também sobre avião, tudo mais, por isso que a gente tem essa opção aqui, perfeito? Mas não, essa parte não era essencial para a gente responder a questão. Vamos lá, vamos ler em português. Uma erupção vulcânica no sul da Itália causou caos nos céus ontem. A erupção produziu uma nuvem de fumaça que lentamente se espalhou a si mesmo por uma área de milhares de quilômetros quadrados. Perfeito? Bom, uma erupção vulcânica no sul da Itália causou caos nos céus ontem.
Bom, a erupção produziu a cloud of smoke, uma nuvem de fumaça que lentamente se espalhou itself over an area of thousands of square kilometers. Ou seja, isso aqui é um verbo. Isso aqui é um verbo. Quem é o sujeito desse verbo? Cloud of. Deixa eu apagar isso aqui e botar. Sujeito. Nossa, foi uma bosta. Sujeito. Cloud of smoke that slowly spread itself over an area of thousands of square kilometers. A palavra itself, sublinha, em negrito no texto, se refere a. Se refere à área? Não, pessoal. A área está sendo mencionada depois. Então não é a área. Itself se refere a Italy? Não. Italy causou aqui, eu já tinha até finalizado aqui. Causou. Um vulcão causou, não foi nem Italy que causou nada. Cloud. Bom, interessante. Um biplane, a gente nem viu biplane nessa parte do texto. Perfeito? Então, a alternativa certa aqui, letra C de Charlie. Perfeito? Porque a nuvem de fumaça se espalhou lentamente. Ela mesma. Se espalhou, no caso. Perfeito? Vamos para a última questãozinha aqui, também da EA 2021. Eu acho que isso aqui é uma música, se eu não me engano. Uma música ou é um poema. Aí ele vai pedir pra gente ler e definir qual é o pronome que a gente está utilizando, perfeito? Esse aqui eu já vou ler direto em português para vocês, perfeito? Vamos lá. All of me, tudo de mim. John Legend. Eu falo, porque tudo de mim ama tudo de você. Ama suas curvas e suas bordas. Cara, que não pode ver isso. Ama suas curvas e suas bordas. Todas as suas perfeitas imperfeições. Give all to me, dê tudo de você para mim. Deixa eu só botar só os pronomes, peraí. Só um momento. O nariz. Vamos lá. Porque tudo de mim ama tudo de você. Ama suas curvas e suas bordas. Todas as suas perfeitas imperfeições. Dê tudo de você para mim. E eu darei tudo de mim, todo meu, para você. My all. Your all. Your edges. Your curves. Your perfect imperfections. Você é o meu fim e o meu início. Até quando eu perco, eu estou ganhando. Eu estou ganhando. Porque eu dou tudo de mim. Porque eu darei a você tudo de mim. E você dará a mim tudo de você. Aí ele pede o seguinte: as palavras em negritos no texto mi, yo, yu são. As palavras em negritos que nós temos são essas daqui, ó. Yu. Lembra lá? O que vem depois de preposição, pessoal? O que vem depois de preposição? Nós temos lá que é object pronouns. O que vem antes de substantivo, pessoal? Nós vimos lá que são os adjetivos. Antes de substantivos, nós vimos que são os adjetivos possessivos. E a gente vindo lá para o final, a gente tem dar, o verbo dar. Nós temos o verbo dar. O que vem antes de verbo, para fazer conjugação, subject pronoun, pessoal. Beleza? Então, nós temos aqui subject.
Não, subject pronoun, é subject pronoun. Subject pronoun. Perfeito? Então vamos ver as alternativas. O primeiro é object pronoun? Sim. Object pronoun? Sim. Subject pronoun? Não, porque ele não está conjugando o verbo. Possessivo adjetivo? Não, porque ele não é... Primeiro que me não é nem possessivo. Segundo que a gente não tem nem substantivo ali do lado. Então já tiramos a alternativa C e D. O que o segundo é? O que o segundo em negrito é? Love your curves. Love your curves. Curvas é um substantivo. Antes de substantivo nós temos o quê? Adjetivos possessivos, pessoal. Adjetivos possessivos. Nós temos um subject pronoun? Também não, já está errado. Então podemos eliminar a letra B. Ficamos com a letra A. E a última? A última é um pronome que conjuga verbo. Qual pronome que conjuga verbo? Subject pronoun, pessoal. Perfeito? Então, só nos restou letra A. O primeiro é um object pronoun, o segundo é um possessivo adjetivo e o terceiro é um subject pronoun. Perfeito, pessoal? Bom, vimos aqui, ó, questõezinhas de aprendiz de marinheiro. E caraca, agora que eu reparei aqui que eu não tinha mostrado. Bom, deixa eu refazer aqui, eu acho que eu não mostrei não, nem prestei atenção se eu mostrei, estava olhando para baixo. Eu tenho aqui o seguinte, deixa eu botar aqui, perfeito, acho que vai dar para ver agora. Eu tenho aqui, depois de uma preposição, nós temos um object pronoun, que é o me, porque my é o adjetivo possessivo, né? Adjetivo possessivo, e o me é o pronome object pronoun. Perfeito? Nós temos aqui substantivo e nós temos aqui um pronome. Qual o pronome que acompanha os substantivos? Adjetivo possessive. Possessive adjective. Perfeito? Então, o segundo caso é um adjetivo possessivo. E o terceiro nós temos verbos. Nós temos aqui um verbo. Qual o pronome que conjuga verbo? Subject pronoun. Perfeito? Então, nós vamos ter lá object pronoun primeiro? Sim, podemos ter. Pode ser letra A. Nós temos object pronoun no segundo? Então, sim, pode ser letra B. Subject pronoun no primeiro? Não, porque ele não conjuga verbo. Possessivo adjetivo? Não, porque ele também não acompanha o substantivo. Então, já tiramos. Acho que agora está dando para ver, né? Acho que não foi, então por isso que eu tô refazendo. Segunda, your curves, ou seja, substantivo, o que vem antes, adjetivo possessivo. Adjetivo possessivo. Possessivo adjetivo? Pode ser? Pode. Pode ser um subject pronoun? Não pode. Your não pode ser subject pronoun. Perfeito? Então, também eliminamos. Ficamos com a letra A. Perfeito? E a última, quem conjuga verbo? Subject pronoun, aqueles que funcionam como sujeito. Pode ser esse aqui? Pode ser. Pode ser. Pode ser um possessivo adjetivo? Também não pode, porque esse não conjuga verbo. Perfeito? Então, só ficamos com a letra A nessa questão. Perfeito, pessoal? Bom, chegamos ao fim, né, dessa lista aqui de exercício. E eu queria agradecer a você por ter chegado até aqui. Bom, vamos dar uma recapitulada para ver o que a gente viu. Nós vimos aí na primeira aula, né, os pronomes pessoais, aqueles pronomes que... Calma aí, aqueles pronomes, os pronomes pessoais, os pronomes que funcionam como sujeito da oração ou objeto de uma oração. Nós vimos na segunda aula os casos possessivos, né? Nós vimos os dois casos possessivos, os adjetivos possessivos que acompanham os substantivos, e vimos os pronomes possessivos que servem para substituir substantivos e nomes já mencionados, perfeito? Na terceira aula nós vimos os casos reflexivos. Aqui a gente só conseguiu ver uma questãozinha, mas talvez eu tente deixar aí para vocês alguma questão a mais no material. Perfeito? Aí nós vimos que os pronomes reflexivos, quais eram os pronomes reflexivos e quais eram os seus usos, né? Nós vimos 3 usos ali, beleza?
nós vimos na quarta aula da playlist os pronomes demonstrativos, e na quinta aula, como eu não tinha mencionado, eu acabei mencionando ali um pouco sobre o pronome one, porque ele pode aparecer no texto de vocês, e vocês podem ficar perdidos quando ele perguntar se ele fez alguma referência a alguma coisa ou não. Beleza? Bom, quero agradecer a vocês por assistir até aqui. E, bom, na próxima playlist pretendo dar aula para vocês de verbo, para a gente começar a se aprofundar um pouco mais. Valeu, pessoal? Então eu peço aí que, se você gostou, pessoal, deixa uma curtida, se inscreve no canal, deixa aí um comentário, uma crítica construtiva, para a gente estar sempre melhorando. O que faltou aqui, o que vocês acharam que faltou, se as aulas demoraram demais, pode deixar qualquer coisa que você achar que é válido para o canal. Perfeito? Então, agradeço a vocês mais uma vez. Muito obrigado. Espero vocês na próxima playlist. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.